Bem-vindos a mais um episódio do SA Podcast, o podcast onde você vai ver muitas conversas comigo, Sandro Alves, o empreendedor prateado. Se você acredita que para empreender você precisa abandonar o seu emprego e criar uma empresa, bom, você está um pouco enganado. Não é só por aí que é possível você exercer uma mentalidade empreendedora. Não é só por esse caminho que você consegue empreender. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito empreendedora, mas que nunca abandonou o seu trabalho para abrir uma empresa. Você vai conhecer um assunto incrível que se chama intraempreendedorismo. Para você ter uma noção de com quem eu vou falar, eu vou mostrar um pouco do currículo dessa pessoa aqui para vocês. É um grande amigo, um grande profissional. Eu o conheço desde 2008, 2009, quando eu ainda trabalhava na Nokia. Ele costuma dizer o seguinte: Sandro, não acredite no que eu digo, acredite no que eu faço. E ele é uma pessoa que realmente faz acontecer. Ele é formado em processamento de dados, nível técnico, depois se formou em ciência da computação, é um especialista em segurança da informação e redes de computadores, já foi professor de diversos cursos e em diversas faculdades. É casado, pai de Mari e Gigi. Para você ter ideia, ele começou lá no sistema FIEB e criou o primeiro curso de rede de computadores no Senai de Salvador. A grande sacada dele foi ter conseguido trazer a Cisco, uma gigante do mercado de computação, de redes de computadores, para dentro desse curso. Ele desenhou o projeto que trouxe para a Bahia um programa de segurança do trabalho inédito para todas as indústrias do polo petroquímico da Bahia. Mas, para conseguir fazer isso, ele foi buscar informação e parceria num centro especializado de segurança do trabalho nos Estados Unidos, mais especificamente em Houston. Foi um dos sócios fundadores de uma faculdade especializada em tecnologia, que depois o MEC passou a chamar esse tipo de faculdade como faculdade boutique. É uma faculdade onde você não tem muitos alunos, você tem menos alunos e cursos altamente especializados. Criou na UniP, uma universidade da Paraíba, um modelo de cooperação com o mercado, que resultou em diversos projetos de PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tudo em parceria com grandes empresas do mercado e do setor de tecnologia. Algo inédito, não só na UniP, mas também no estado da Paraíba. Desde 2020, é responsável pela área de iniciativas educacionais e PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação com o mercado e universidades na Tempest. E, para não me estender muito, eu quero apresentar a vocês esse cara fantástico, um grande intraempreendedor, Gerson Castro. Gerson, prazer em rever você, porque afinal de contas a gente fica nessa de vamos sair, vamos tomar um café, nunca consegue. Você é um cara que eu admiro bastante, a gente teve uma relação forte desde aquela época que eu trabalhei na Nokia. Nós fizemos projetos juntos e você sempre surpreendeu, não só a mim, mas com quem trabalhava comigo, com as iniciativas que você tinha dentro das empresas para a qual você trabalhava. E eu queria dizer o seguinte: você é um grande intraempreendedor. Você fez isso de caso pensado ou foi algo que aconteceu naturalmente? Muito bem. Antes de responder a tua primeira pergunta, eu queria dizer o prazer que eu tenho de estar aqui com você, o orgulho que eu tenho de ver a sua constante ascensão, né? Já lhe conheci bem sucedido profissionalmente. Ambos. E de lá para cá, a coisa vem cada vez mais evoluindo e vejo você tomando novos rumos, se desafiando em coisas novas e, como sempre, muito bem sucedido. Então, assim, um orgulho danado que eu tenho de estar acompanhando a sua constante evolução, agora nesse novo projeto aqui agora. E sim, foi pelo menos a forma da gente se ver. A gente está morando na mesma cidade Exatamente. Há pelo menos 4 anos. Quando a gente morava em cidades diferentes, a gente se via mais. A gente se via quase mensalmente, né? E agora morando na mesma cidade. Tudo bem que a pandemia atrapalhou bastante. Mas
Muito legal estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra poder A estar honra é nesse minha. esse hall aí de convidados seus, que eu sei que são pessoas sempre muito seletas. A gente tem trazido pessoas de peso, você é uma delas. E, na verdade, tanto eu quanto você, a gente não para, né? Pois A gente é. está sempre arrumando sarna para coçar. É bem por aí. Então, e respondendo a sua primeira pergunta, não foi de caso pensado, né? Foi acontecendo. Foi acontecendo. Por várias vezes, eu considerei a possibilidade de empreender, de ter seu próprio negócio. Você, de certa forma, especialmente na universidade, na época da universidade, você acaba sendo muito provocado nesse sentido, né? E eu confesso que várias vezes eu sempre questionava muito, e especialmente no Brasil, as condições para se empreender não são das melhores que você tem em outros lugares. O desafio é muito maior, né? As dificuldades também. O pessoal costuma dizer que você tem um sócio já de cara, né? Que fica com boa parte de tudo e tal. E isso é sempre uma coisa que faz com que as pessoas questionem muito e reflitam muito, e era o meu caso também. E nesse meio tempo eu sempre fui buscando, então, oportunidades profissionais desde pequeno. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Começou cedo. E nesse processo, você, então, enquanto está se analisando o que pode fazer ou não para empreender, você vai conseguindo oportunidades profissionais, eu fui conseguindo oportunidades, e nessas oportunidades você acaba sendo desafiado. Certo. Em algumas vezes pela própria empresa e outras vezes por si próprio, né? Aí acho que um pouco do comichão do empreendedor, como você falou, quando você tem em si, né? Mesmo que você não consiga empreender o seu próprio negócio ou no seu próprio negócio, você consegue perceber que pode empreender no lugar onde você trabalha, trazendo inovação, trazendo oportunidades que muitas vezes, nem sempre uma inovação, mas oportunidades que muitas vezes a empresa que você tem não enxerga ou não tem. Isso. Né? Como foi o caso de algumas que você citou aí da minha carreira. E isso foi fazendo com que eu fosse, ao longo do tempo, sendo meio crescendo e aperfeiçoando um pouco também essa habilidade de você conseguir fazer isso. Certo. No primeiro momento, confesso que muitas habilidades, muitas competências e habilidades eu não possuía. Mas aí você vai percebendo, você vai entendendo. Vai desenvolvendo com o tempo. Vai desenvolvendo e você vai vendo que isso vai permitir com que você acabe tendo mais facilidade para explorar melhor as suas oportunidades. Olha, você falou uma coisa interessante, esse comichão do empreendedor. O que é isso para você? Como assim o comichão? Aquela coisa que fica pinicando você para sempre estar buscando algo novo? Tem aquela história de quando você quer montar o seu próprio negócio, você percebe a oportunidade, e isso tem um pouco desse comichão. Mas no caso que a gente está discutindo agora aqui do intraempreendedorismo, né? É aquela coisa de que você está ali na empresa, você se sente parte daquela empresa, você quer fazer a empresa crescer, você quer contribuir no crescimento da empresa, e algumas vezes você tem insights que outros colegas não possuem, ou então você consegue enxergar oportunidades que outras pessoas deveriam estar enxergando e não enxergam. Isso. Então você aí vai dependendo da empresa, com um jeito adequado para mostrar essa oportunidade, para que essa oportunidade está ali pedindo para ser explorada. Exato. Ou seja, a questão do intraempreendedor é aquele cara como você, o indivíduo profissional como você, que enxerga oportunidades que ainda não estão dentro da empresa, consegue criar, ou seja, consegue criar uma adequação para aquela oportunidade para o ambiente da empresa, apresenta isso para a empresa e consegue vender essa ideia para os stakeholders, digamos assim. Se for colocar de uma questão de processo, é exatamente isso, né? Depois você, ao se desenvolver, começa a perceber que a primeira coisa você tem que identificar numa oportunidade uma estratégia, para como você conseguir explorar aquela estratégia e como é que você vai definir a sua estratégia para poder alcançar o objetivo daquilo que você está querendo empreender. Daí você precisa modelar bem o negócio, estruturar muito bem o negócio, coisas que a gente já teve oportunidade de fazer juntos, né? E contribuir com outras empresas quando elas não enxergavam isso. A gente foi exatamente montar essa que a gente poderia chamar de planejamento estratégico e modelagem de negócio, né? Isso. Que muitas vezes as pessoas não dão valor e é exatamente ali no papel exatamente que a coisa ela está precisando, para poder se provar antes de vir com o investimento mais forte.
para que depois você possa conseguir desdobrar isso em ações mais efetivas, né, para buscar ali os resultados que você espera. E trazer mais recursos para dentro da empresa, né? Sempre, o objetivo na verdade é esse. Né? Ou seja, você acaba sendo aquela pessoa que traz mais valor, gera mais valor para a empresa e com isso ela consegue melhorar seus resultados. Normalmente esses projetos são de médio, longo prazo ou curto prazo? Como é que você categoriza? Eu já tive a oportunidade de viver todos os três. Uhum. Né? Oportunidades mais de curto prazo, que você tem que ser muito rápido. E em tudo, desde da modelagem, do planejamento até a execução. Algumas coisas mais de médio prazo, quando na verdade, muitas vezes você percebe que por mais que você também, você sabe muito bem disso, já viveu isso algumas vezes, planeja adequadamente, no meio do caminho tem algumas variáveis ainda que não estão muito bem definidas, que faz com que você tenha que adequar, mudar um pouco do rumo, né? Durante ali o processo de execução, você tem que voltar um pouco no planejamento para readequar e faz com que os resultados sejam alcançados num pouco mais de médio prazo. Certo. Né? E tem aqueles mais de longo prazo que você desde o início conhece já e sabe muito bem que a estrutura não é uma coisa que vai te dar retorno no curto prazo e você vai se estruturar mesmo para ter normalmente um nível de investimento, capacidade para segurar um bom período inicial para depois você começar de fato a conseguir resultado. Isso pode levar um pouco mais de tempo, considerando aí coisas de longo prazo, coisa de 1 ano e meio para mais, né? Gerson, você está falando várias coisas aí muito interessantes, ou seja, você precisa, como você disse, tem um passo a passo aí para você conseguir, desde encontrar a oportunidade e implementar ela dentro da empresa. Dentro desse processo todo, o que para você é a parte mais difícil? Sandro, separando entre planejamento e execução, eu acho a execução mais difícil. Porque o planejamento ele é trabalhoso, muitas vezes ele é relegado, ele é subestimado e as pessoas não fazem. Mas eu já vi várias situações onde você tem um planejamento excepcional. E falha na execução. E mesmo assim você não consegue obter resultado porque você percebe que não foi bem executado. Então eu ainda acredito que o desafio da execução é um pouco maior do que o desafio do planejamento. Eu não vou, não de maneira geral, porque tem casos que nem sempre isso é verdade. Mas na minha experiência do que eu vivi, falando sobre o que eu vivi, normalmente a execução tem muito a ver também com pessoas. Você sabe muito bem que lidar com pessoas é sempre um desafio muito grande, porque o conjunto de pessoas que você vai ter que organizar, a gestão de uma execução muda de caso a caso. Né? E aí tem percepções, expectativas diferentes. Então, e quando o planejamento, às vezes, é um grupo menor, mais sob controle, que tende a se vislumbrar algo de uma maneira menos complexa, talvez, né? Isso. Mais idealista, talvez. Exatamente. Eu achei que você fosse responder para mim que a parte mais difícil é vender a ideia dentro da empresa. Não, mas por isso que eu estou dizendo, entre você, considerando essas duas etapas, né, de planejamento e execução, mas já antes, talvez, do planejamento, você tem que primeiro vender a ideia. Muitas vezes vender a ideia não é algo simples, né? Não é algo simples. Na verdade, é muito desafiador e muitas vezes, eu acho que aí tem um ponto também que deve ser chamado a atenção. Eu já vivi situações onde, para quem estiver ouvindo a gente, né, e se identificar de uma maneira com isso, tem que considerar o seguinte: eu já vivi situações onde eu estava trazendo uma ideia nova, não de uma inovação, mas para aquele contexto era uma ideia nova. Era uma coisa nova. Para aquela empresa, aquilo era novidade, apesar de já existir no mercado. Mas para eles era uma novidade, né? Então a gente tinha que começar uma coisa nova ali, explorar aquela oportunidade de ter uma coisa nova. E naquele momento, eu não era uma pessoa conhecida na empresa ainda. Eu não tinha Você tinha um network externo, mas não interno. Não tinha um histórico ainda para que as pessoas de fato me conhecessem, entendessem, para poder levar em consideração aquilo que eu estava falando. Certo. E isso é um baita desafio, porque por mais que você deixe as coisas muito claro, e com o tempo a gente aprende, né, a definir melhor as coisas e para apresentar objetivo, metas, como o processo que você vai executar e conseguir aquilo no seu planejamento. Mas as pessoas
ficam muito pé atrás, né? Questionam muito. Essa história tá muito bonita, será que ele vai fazer mesmo? Mas eu tô te dando evidências aqui, mesmo assim você vê aquele nível de desconfiança e você como bom mineiro, né, sabe muito bem disso. O que é a desconfiança? Né? Então, isso é um aspecto. O outro aspecto desse desafio, né, de vender a ideia, é quando você já tem uma certa relevância naquele contexto da empresa onde você está, as pessoas já te conhecem, você já fez aquilo outras vezes, você já trouxe resultados, e isso vai fazer com que, para vender a ideia, o nível de resistência seja menor. Isso. Né? Por conta de que o pessoal fala, não, o cara já fez, ele já mostrou, né? A gente conhece bem, então se ele está falando, vamos acreditar, né? Para vender, para comprar uma ideia e querer levar à frente, né? Tem dois elementos aí que parecem muito importantes, né? O negócio, o primeiro é a confiança, ou seja, que está ligado a comportamento, a ética do trabalho, o comportamento e a gente pode dizer até a sua atuação dentro da empresa de modo geral, ou seja, isso é mais soft skills, digamos assim, e tem a credibilidade, né? A credibilidade que é, nesse caso, a demonstração de que você tem o conhecimento, tem a experiência para fazer a coisa acontecer. Essas duas coisas juntas aqui é que vão ser a sua força motriz para trazer projetos novos para dentro de uma empresa, né? Trazer, você pode trazer o quanto quiser, mas como você falou, né? Fazer com que eles comprem isso, né, a ideia. Fazer com que isso se torne realidade, compre a ideia. Eu acho que passa muito por isso, né? Então, assim, quando você já tem o histórico, isso te gera uma credibilidade e faz com que as pessoas tenham menos resistência. E o contrário também, né? Então, eu acho que são esses dois aspectos interessantes aí que as pessoas têm que considerar, né? E não sentir um pouco de complexo de patinho feio quando você está lá querendo vender a ideia e o nível de resistência é muito alto. Isso é normal, isso é natural. Exatamente. Né? Isso não é nada contra você. É exatamente o fato de que é uma novidade ainda, você ainda não provou o seu valor e você tem que provar o seu valor o tempo todo. E nesse sentido, então, as pessoas vão naturalmente te bater mais, no sentido, né? Vão ali te querer puxar de você ali, né? Muito mais informação. E mesmo assim pode ser que ainda a coisa não vai para frente. Eu lembro que muitos anos atrás, aqui em Recife, eu vim trazer uma novidade, que até então era uma novidade para uma pessoa. E essa pessoa, quando eu sentei na frente dela para apresentar a novidade ali e tudo mais, ela falou, você tem 10 minutos. Quem foi essa pessoa? E aí, depois dos 10 minutos, já com 8 minutos, a pessoa falou assim, chamou a secretária e falou assim, segura aí a agenda que a próxima hora aí, aí falou assim, agora você tem uma hora inteira, né? Nesse foi um tal de Sandro Alves, né? Na época no Instituto Nokia de Tecnologia, foi. Né? Quando a gente veio trazer exatamente nesse sentido, né? Traz uma coisa novidade. Então, isso é comum pra caramba. Então, eu lembro que eu tava com uma outra pessoa do meu lado que ficou meio assim, achando até que poderia ser uma coisa pessoal e tal. Isso. E imediatamente eu entendi que aquilo não era, exatamente, era uma provocação, e tinha sadia, e tinha que fazer, né? Pra você poder identificar, não conhece ainda, mas qual é o crédito, qual é a força que isso tem, se isso tem consistência, né? Se é enfim, então, então essa coisa de não levar a coisa pro lado pessoal, identificar que isso faz parte do processo e acreditar em si, fazer com que a coisa vá para frente é uma coisa importante também. É muito importante. E aí tem uma coisa muito importante que é a gestão das emoções. Exatamente. Eu vejo Caio Carneiro, Flávio Augusto e até o Joel J, eu acompanho muito eles. Eles falam muito isso, da gestão das emoções nesse processo de vendas. Porque o que você mais ouve quando o que você mais ouve tentando vender, ideia, projeto, produto, serviço, é não. Faz parte do processo. Só que isso não é um não pessoal, é um não para aquilo que você está oferecendo, é um não para a apresentação que você está fazendo. E aquele não é simplesmente o fim de tudo. Aquilo lá, como o Caio fala, é um cheque pré-datado. Uma hora vai ser descontado, uma hora vai vir, né? Mas é importante demais gerir as emoções, porque ao estar apresentando, você provoca muitas emoções em quem está ouvindo, desconfiança. Pô, será que esse negócio é bom mesmo? Esse negócio aí tá bom demais para ser verdade, e não tá legal. E aí você pode receber não. Então, saber gerir as emoções e seguir em frente com a sua ideia e apostar na sua ideia é muito importante e uma coisa muito difícil.
A maioria das pessoas não aguentam e não consegue segurar. Eu queria te perguntar o seguinte, eu me lembro disso daí, que a gente, antes de perguntar, a gente estava conversando e eu falei assim, ô Gerson, você tem ideia de quantas pessoas sentam aqui na minha frente e dizem a mesma coisa? Eu não quis usar essa frase, mas foi exatamente isso. Você tem quantas ideias, quantas universidades vem me dizer todo dia aqui que são bom pra caramba, que tem um projeto excepcional? Eu falo, o que você tem de diferente, cara? Isso que você está apresentando eu ouço todo dia. O que você tem de diferente? Eu lembro que o André estava com você, depois ele ficou bravo comigo, né? Mas aí depois. O Vinícius ficou me achando assim e tal. Não, eu falei, não, não foi nada com você nem comigo. Ele estava fazendo o papel dele ali. E gestão das emoções. Provocar para ver o que acontece. Qual foi? Aí vem a pergunta. Até hoje, qual foi, se você pode falar, não sei, se não pode falar o nome, fala de outro jeito, se possível, mas qual foi o projeto mais difícil para você trazer nesse processo todo, vender a ideia e executar isso com sucesso? Foi quando eu tive eu fazia parte do grupo societário, era um sócio minoritário ali de uma instituição de ensino e fui convidado para também assumir um cargo na execução do negócio. Era uma espécie de pró-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão. Lembro. Eu cheguei a dar aula lá, exatamente, né? Acabou indo depois. Foi meu parceiro, né? E depois também foi o nosso professor lá, muito prazer. Num projeto muito bacana lá, de uma especialização em mobilidade, que na época que a Nokia tinha o iPhone da época, né? Que a gente era o mais forte do mercado. Exatamente. E nesse período, meu amigo, os meus sócios eram fortes candidatos a melhorarem a sua gestão emocional. Entendi. E aqui o bicho pegou. E mesmo eu, enquanto sócio, né? Inclusive era comum nas reuniões da sociedade, né? As pessoas falam, não, você é dono. Eu falo, dono não, eu sou sócio. Porque dono para mim é um majoritário. Né? Isso já é muito claro. E me convidaram, não, mas aqui então o legal é que a gente vai poder apresentar nossas ideias, nossos projetos, né? E eu apresentei muitos projetos e consegui a execução de 90% deles. Mas todas as vezes que eu apresentava um projeto, a reatividade inicial era muito grande, muito por uma questão emocional. Tá, e qual questão era essa? Levarem as coisas muito pro lado pessoal da coisa. Então, vou direto ao ponto. Você não sofreu muito com inveja? Não. Ao ponto de que isso talvez fizesse com que eu tivesse depois deixado essa... Você acabou saindo da sociedade. Pedindo para sair da sociedade. Mas assim... não vou colocar a história da inveja. É aquela história assim... Eu sei que é forte, mas... É forte, mas é aquela história assim... Eu deixava muito claro. Você me conhece meu histórico. Você tem muito da minha credibilidade, sabe do que eu vou falar agora. Eu sempre entendi a educação como negócio. Sim. Muita gente achava que não, educação é propósito. Não, educação é negócio, é um business como qualquer outro. É um business com propósito. Depende da maneira como você direciona esse propósito. No meu caso, você lembra muito bem, enquanto eu tive muito envolvido com isso, eu sempre quis fazer uma educação de excelência, uma educação de qualidade. Muito conectada com o mercado. Muito conectada com o mercado, para poder entregar o que o mercado precisar, porque eu venho do mercado. Então, por isso que quando eu estava no mercado educacional, eu entendia bem do que precisava, porque eu vinha dele, eu sabia das necessidades. Isso. E nesse processo, quando a gente apresentava propostas, colocava na mesa, como um intraempreendedor, trazendo um novo negócio dentro daquele negócio ali, e eu colocava muito claramente os objetivos e metas e mostrava que aquilo tinha que ser uma coisa que tinha que se pagar, que tinha que ter um ROI adequado, que tinha que ter um nível de investimento, que tinha que ter um retorno, e estruturava todo o projeto. E naquele caso, por eu ser sócio minoritário, eu tinha o diferencial de dizer o seguinte, então se eu estou trazendo um novo negócio para cá, no resultado final desse negócio eu também tenho direito de um percentual dele. E isso não era uma condição para mim, era condição para os todos. Sócios. Isso. Só que aí eu deitei e rolei, você me conhece. Sim. Eu meti 14 projetos lá e fui
movimentando pra caramba pra chegar naquele nível que você acompanhou. E aí você se destacou na renda também. E aí o que acontece é que o pessoal começava a ter muita resistência, exatamente pela questão emocional, ao lidar, não, você tá querendo demais. Bicho, eu tô com um negócio, o negócio é pra ganhar dinheiro. Não, porque aqui é educação. Educação é pra gente ganhar dinheiro. Exatamente. E eu não estou ganhando sozinho, eu estou ganhando dinheiro junto com todos vocês. Exatamente. Porque parte daquilo que você trazia ia para eles. Para todo mundo, entendeu? Até chegar um ponto de que alguém vem me questionar, que eu ganhava demais. Eu falei, não, eu ganho igual a todos vocês. Agora, eu já botei inúmeros projetos e estou ganhando o resultado desses projetos. Isso. E vocês? E aí, de novo, entra a questão da gestão emocional, entendeu? E essa questão da inveja. Eu não sei se necessariamente inveja, parecia ser, né? É natural. Mas tem essa situação ao ponto que depois chegaram... Eu percebi que eu estava começando a ser meio que escanteado, deixar de lado. Aí eu falei, tá na hora de eu sair. Eu falei natural, mas acho que não é a palavra mais adequada para isso. Eu diria que é comum. Natural, não sei deveria ser natural, não deveria. Mas é comum. Eu percebo. Eu também vivenciava esse tipo de emoções no Instituto Nokia, porque eu estava à frente, trazia projetos, gerava projetos e às vezes dava algumas confusões, né? Porque eu fazia coisa, assim como você, eu fazia coisa movimentar. E eu digo muito uma coisa, Gerson, para as pessoas, é o seguinte: você está fulano de tal, você está realmente a fim de empreender, né? Quer largar o trabalho, cansou do regime de CLT e vai montar o seu negócio. Tá. Você já empreende? Não, eu trabalho para os outros. Falei, não, mas dentro da empresa que você trabalha, você já empreende? A pessoa não se liga, não se conecta com isso. E foi bom você falar sobre isso, porque eu estava pensando agora exatamente, estamos em sintonia. Refletindo sobre o que eu acabei de colocar, porque alguém que está ouvindo isso pode falar assim, mas você está fazendo isso, mas você, de certa forma, o negócio era teu. Você fazia parte do negócio. Nesse caso, nesse projeto, neste caso. Mas mesmo assim, tem que se considerar o seguinte: não são todas, mas existem, talvez não sei nem se são a maioria, mas existem muitas empresas que cada vez mais pagam participação nos lucros. Exatamente. Né? A empresa que eu estou atualmente faz isso. Né? Então, quanto mais eu empreender e quanto mais resultado eu trouxer para a instituição ali, eu vou estar ganhando com aquilo também depois na distribuição dos lucros que a empresa está dando também. Exatamente. Então, mas você está fazendo o cara que é o dono mais ganhar mais. Sim, mas quem botou mais dinheiro nesse negócio? Exatamente. Quem botou mais? Então tem muita coisa que tem que se analisar e as pessoas às vezes são um pouco egoístas e achar que... Não, aí falta um pouco de maturidade da turma, E aí entra a história do seguinte: então vai empreender, monte o seu próprio negócio. Isso. E vai sofrer todas... Porque também é assim, a gente sabe muito bem que não é... O ônus e o bônus. O ônus e bônus. Não são... A turma busca o ônus, mas o bônus esquece do ônus, entendeu? E o ônus é grande. O ônus é grande. Entendeu? Então você trabalha mais muitas vezes que todo mundo. Eu não estou empreendendo, estou fazendo a empresa ganhar muito dinheiro e eu estou ganhando um percentual disso, mas também tem que considerar o quanto de encargos trabalhistas e tantas outras infraestrutura que a empresa que está botando, e ela tem todo o direito de tirar um resultado disso, ainda mais que ela teve a coragem de começar e sair na frente e montar tudo aquilo. Boa parte do risco, ou talvez todo o risco, está em cima dela. E isso não, de forma, pelo menos na minha opinião, em hipótese alguma, mata a ideia do intraempreendedorismo. De forma alguma. Eu acho que hoje, cada vez mais, hoje a gente tem ouvido muita gente reclamar da dificuldade de contratação. Bom, dá muita conversa e discussão nisso daí. Mas a gente nota também as empresas querendo e precisando crescer, evoluir. E você não consegue evoluir sozinho, você precisa de gente. Como o Joel J diz, pessoas precisam de pessoas. Bom, o que significa isso? Né? Significa que se você não trouxer pessoas capazes de ajudar você a evoluir, a crescer dentro daquele negócio, não vai dar certo. O negócio estagna, vai ficar estagnado e um dia ele pode vir à falência. Com gente como você, os intraempreendedores, essa empresa começa a gerar mais valor porque novos projetos surgem, mais receitas chegam e com isso a lucratividade tende a aumentar e a empresa passa a ser mais saudável. E eu digo o seguinte: fulano, olha só, pelo que eu vejo, você não empreende, você não tem um perfil empreendedor dentro do negócio, dentro do emprego que você tem. Não, mas como assim? Eu vou começar a empreender trabalhando para os outros? Sim, mas não é empreender
Você está trabalhando para alguém e montando um negócio por fora. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: ali dentro do negócio que você trabalha, esse negócio precisa gerar mais valor. Você ali dentro pode ser uma pessoa que vai empreender ajudando essa empresa a gerar mais valor. Ou seja, trazer novas ideias, executando novas ideias, tornando elas realidade, gerando mais receita para essa empresa. Você não faz isso ainda de forma alguma, então deixa eu te dar um conselho. Não sai para fora. Porque se você não faz isso aqui, desse jeito, a sua mentalidade ainda não é de um empreendedor. E você vai ter que desenvolver ela depois que sair, não ter mais o seu salário, você vai ter que pagar suas contas e você vai ter que fazer o negócio dar certo. Então, aborte. Dê um passo atrás e se torne um intraempreendedor antes de ser um empreendedor. Faz sentido? Absoluto, né? Assim, total. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Tem muitas pessoas que, mesmo ouvindo você falar de forma tão didática, talvez tenham certa dificuldade em aceitar essa ideia, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Uhum. E assim, quem está no mercado vivendo sabe o quanto é a pertinência de tudo que você acabou de dizer. Né? E inclusive do exemplo que você deu, é o que eu tenho vivido hoje no meu desafio atual. Né? Eu estou na Tempest, você sabe, a Tempest é a empresa líder em cibersegurança no Brasil hoje. Uhum. Hoje você está com iniciativas educacionais e de PDI, isso, com o mercado e universidades e centros de pesquisa. Exatamente. A Tempest faz parte desde 2020 do Grupo Embraer. Uhum. E eu sou o head... Ela foi comprada pela Embraer. Exato. 100%? No início não, a Embraer era um sócio majoritário, até alguns meses atrás, de uns 2, 3 meses para trás, que ela assumiu a majoritariedade da empresa. Cara, isso é legal, hein? Ou seja, é uma empresa para a Embraer, que é uma líder de mercado global em produção, desenvolvimento e fabricação de aviões, que tem muita tecnologia. Comprar uma empresa como essa, de cibersegurança, é um feito incrível. É interessante, porque, assim, na verdade, eles já faziam parte de um grupo de investidores, que era um grupo minoritário, e por alguns anos eles acompanharam a curva de evolução da empresa, que era uma curva exponencial. Uhum. E chegou um ponto que eles decidiram de que eles queriam criar uma nova unidade de negócio na área de defesa cibernética. Certo. E eles falaram, por que a gente vai começar uma área do zero, podendo comprar alguém que já faz isso muito bem? A gente está investindo numa empresa que tem um crescimento exponencial, os caras fazem isso com os pés nas costas. Então vamos aumentar o investimento, vamos se tornar majoritário, para a gente poder usar dessa empresa, então, para ajudar a gente e foi exatamente o que eles fizeram, ajudar a gente a desenvolver essa nova unidade de negócio, ensinar a gente a fazer isso. E a tecnologia deles vai para dentro do avião ou é ou é um outro negócio deles? Então, mas o que a gente faz não é desenvolvimento de tecnologia. Uhum. A gente faz desenvolvimento de cibersegurança. Tá bom. Então, se da tecnologia desenvolvida, a gente vai ver todo aspecto de cibersegurança em cima daquilo. Tá bom. E então, dentro desse contexto, em algum momento a empresa, eu conheço o pessoal da Tempest desde a época que eu estava lá no mundo educacional. Uhum. Muitos desses caras da Tempest, inclusive sócios fundadores deles, davam aula para mim lá na universidade, como você também dava. Eu lembro. Né? Eram professores lá para mim e tal, e eu acompanhei durante muitos anos esse pessoal, até que eles me fizeram um convite lá, bem indecoroso, que não dá para dizer não, para vir ajudá-los aqui, exatamente nesse contexto, porque eles já, desde essa época, eles sempre tiveram no DNA essa coisa de incentivar o pessoal a fazer pesquisa, para se desenvolver, para ter excelência técnica, sempre conectado com a educação, porque eles nasceram também incubados aqui no César, né? Eles o César vieram dentro da Universidade Federal de Pernambuco, que é uma forte, né? Exatamente. Muito forte na área de computação em geral. Então sempre e eles tiveram sempre muita clareza que o maior ativo deles eram pessoas. Claro. Porque a gente não vende caixinha. Tudo que a gente faz depende de cérebro. Né? E a universidade não é o único lugar, mas com certeza é um lugar que você encontra cérebros. Isso. Né? E aí, então, quando chega mais ou menos... Isso eu conheci o pessoal em 2007, 2008. Quando chega em 2020, ele faz esse convite dizendo,
aquilo que a gente viu você fazendo na universidade e tudo mais, tal, e essa aproximação entre mercado e universidade e tal, a gente quer fazer muito mais pesado aqui dentro da empresa agora. Então a gente quer estruturar, a gente já tem uma área, mas a gente tem ainda poucas ações, a gente quer criar iniciativas educacionais, tanto para poder aumentar o volume do que a gente faz de formação dentro de casa. E aí um parênteses, né? Você sabe muito bem disso. Você também vem no mercado de tecnologia. Não existia curso de segurança até 8, 10 anos atrás. Segurança cibernética. Quem conhecia de segurança aprendia sozinho. Inclusive, era autodidata. Falta gente no mercado pra caramba. É uma das áreas mais bem pagas. Absurdamente, né? Então, como é que a Tempest sobreviveu 20 anos? Ela sempre treinou e formou os caras dentro. Você entende de computação? Vem aqui dentro, que aqui dentro a gente ensina. Só que aí a conta não fecha. Porque quando eles contratavam 10 caras por ano, eles tinham lá 100 pessoas, uma startup. Eu contratava 10 caras por ano, ir lá dar aula para mim na faculdade, ajudar a formar aqueles caras num grupo de 20, tirar 10... É muito melhor. Funcionava direito. Só que agora chegou no momento, nessa época que eu começo a chegar aqui na Tempest de 2020, que os caras começaram a contratar 10, 15 por semana. Entendi. Então, como é que você forma esses caras dentro de casa ainda? Não dá. Então, a gente criou eu ajudei a estruturar um programa educacional para a gente poder aumentar o que eles já tinham, mas de uma maneira mais forte, em maior volume. Através de um formação ecossistema. Dentro da empresa, mas também a gente viu que a gente tinha que colaborar com as instituições de ensino. Então, eu fui criar um programa, uma iniciativa educacional nacional, onde a gente desenvolve recursos educacionais. A mesma coisa que a gente usa dentro de casa para formar os caras aqui, a gente colocou isso agora à disposição das universidades para eles poderem usar da maneira que acharem melhor, na conveniência deles, na estratégia deles. Mas, assim, usem isso para formar os caras, porque, como eu disse, de 10 anos para cá começa a ter curso de segurança. Exato. Só que esses caras estão ensinando segurança de uma realidade que não é antiga. O que o mercado precisa. Isso, já é uma realidade ultrapassada. Então não consegue fazer esse modelo que você acabou de falar, de precisar de gente para poder ter pessoas capacitadas para poder buscar o crescimento. Só para você ter uma noção, eu chego em 2020 com 200 e poucas pessoas. Dentro da empresa? Dentro da empresa. E em 2021, 2022, a gente já tinha 500 e poucas pessoas na empresa. Caramba, isso tudo aqui no Porto Digital? Aqui. Tudo bem, é aqui, mas a gente tem a atuação nacional e internacional. A gente tem um escritório em Recife, um escritório em São Paulo e um escritório em Londres. Uau! Então, por conta disso, a gente também começou a contratar gente no Brasil todo. Claro. Foi na época da pandemia também. Você vai buscar. A gente já tinha essa característica de não ficar só preso aqui. Isso aumentou muito. Então, muita gente. É muita gente. E gente altamente especializada. Muito especializada. Então, como é que você consegue fechar isso? Exatamente porque precisa de um novo negócio. Esse é o ponto. É um novo negócio que foi empreendido ali dentro, foi montado ali dentro, modelado, com estratégia, com tudo direitinho, para poder ganhar escala, para você poder levar isso para o mercado. E aí tem uma relação de causa e efeito, porque se você investe em educação, educação gera conhecimento, e conhecimento faz com que você aplique isso em pesquisa. E pesquisa faz com que você desenvolva melhor os seus produtos, os seus serviços ou os seus processos. Isso. E isso, quando a gente faz isso melhor, a gente tem melhor resultado, o nosso cliente fica mais satisfeito, investe mais na empresa, e isso gera um ciclo virtuoso de ganha-ganha, onde todo mundo ganha ali. Isso. Né, com essa situação. Você realimenta a empresa. E você está o tempo todo ali fazendo. O cara da empresa, ele não quer sair, porque ele fala, pô, essa empresa ali me paga bem, investe em mim, me faz crescer grandemente. Então, isso tem sido uma das coisas que eu tenho feito atualmente, que bate exatamente. A gente não combinou isso, né, esse papo, mas bate exatamente isso que você está dizendo, do modelo que você definiu agora sobre formação para ter pessoas, para você poder fazer com que isso você consiga executar e buscar os resultados de crescimento que a empresa precisa. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque você cria você cria o que dentro do setor de tecnologia a gente usa muito essa palavra de ecossistema, né? Esse ecossistema onde você tem parceiros, universidades, centros de pesquisa e fornecedores, vários players aqui que formam o teu ecossistema. Você atua numa parte desse ecossistema que é justamente aquele que se relaciona com os centros de construção de conhecimento, para que você possa ter acesso a mais e melhores profissionais, né, mais adaptados, mais bem treinados,
e alinhados com aquilo que a empresa precisa. E pegar esse pessoal todo e usar eles de uma maneira mais aplicada, que entra a tal da pesquisa aplicada, Isso. direcionada a resolver problemas que nós temos Exato. para levar para os nossos clientes, que fez com que agora, recentemente, eu estou muito orgulhoso, muito feliz de um resultado que eu nem consegui compartilhar contigo ainda, você vai saber agora aqui, que a gente começou a fazer algumas ações dessa de investir em centros de pesquisa, Uhum. e aí começamos a usar, investir em gente de IA. Isso que eu Uhum. estou falando de já Inteligência 4, 5 anos, não é artificial. agora nesse boom que está agora, já tem algum tempo atrás, quando a gente começa a perceber que a gente podia usar IA para resolver desafios e problemas da cibersegurança. Entendi. Os resultados disso foram tão bacanas que a gente começou a pagar bolsas de mestrado, doutorado de universidades em IA, não em cibersegurança. A parte de cibersegurança a gente ensinava os caras, mas os caras eram especialistas em IA, para resolver problemas e desafios nossos, e isso deu tão resultado e tem sido tão legal que fez com que a gente, no ano passado, tomasse coragem e submetesse um projeto para implantar, que a gente percebeu também, ó, de novo, empreendedorismo. Isso. Não existia no Brasil um centro de pesquisa em cibersegurança. Vocês E a montaram aqui. A gente submeteu junto à FAPESP, no edital, uma proposta de montar o primeiro centro de pesquisa em cibersegurança do Brasil. O único usando IA aplicado à cibersegurança. E a gente foi congratulado, agraciado com a aprovação do recurso. A gente está, nesse momento, implantando esse centro em parceria com a Embraer, com a ATEC e com a Universidade Federal de Pernambuco, onde vai ser o centro, né, do centro de pesquisa. Mais um ecossistema. Mais um ecossistema de outras pessoas do meio acadêmico também que estão contribuindo para a gente buscar isso. Então, é onde você pega esse conhecimento e aplica ainda, não só para poder gerar o conhecimento, mas para você buscar resultados e fazer com que isso possa buscar, quem sabe, inovação também, e trazer outros tipos de resultados bacanas para o seu ecossistema, para as pessoas que fazem parte disso tudo, porque você está agregando valor a todo mundo com esse tipo de investimento. Quando eu estava na Nokia, eu fazia basicamente o seguinte: eu ia nos lugares, eu procurava os lugares que tinham nível de conhecimento e trabalho científico forte numa área ou nas áreas que a gente precisava, eu identificava quem era quem e onde valia a pena, porque não é só ser bom, tem que executar bem. Que às vezes você achava turma boa, mas não conseguia executar bem, não entregava. Então eu fazia todo esse trabalho de prospecção, onde a gente pode investir, quem pode ser nosso parceiro, determinava aquilo, depois a gente montava, se aproximava, tentava fechar um acordo. Dentro desse acordo, a gente criava projetos onde a gente financiava com bolsas para alunos de graduação, mestrado e doutorado. E a gente colocava projetos e colocava recurso financeiro para que eles pudessem comprar computadores, infraestrutura de modo geral, para garantir a execução do projeto. Então a gente conseguia, ao longo do ano, formar bastante gente em assuntos que interessavam nós. Então, ou seja, tinha investimento financeiro. No caso da Tempest, vocês usam também, fazem aportes financeiros nesses projetos? Sim. Ainda modesto, porque é uma novidade, né? A gente ainda não tem certeza total dos resultados. Eu comecei essas primeiras ações com alguns projetos pilotos, né? Então, a gente começou fazendo um aporte na universidade, de novo, pagando as bolsas de mestrado, doutorado ali do pessoal e bancando todo esse de projeto. Gente que trabalha lá dentro já. Pesquisadores, né, que estão ali fazendo doutorado ali, né, totalmente dedicado àquilo. Tá. E a gente percebendo os resultados disso, isso foi um plano inicial lá atrás, que a gente então iria começar a fazer novos aportes de acordo com os resultados que fossem acontecendo com o tamanho da empresa. Até porque, de novo, este é um processo novo para a empresa. Entendi. Né? Agora não, por exemplo, se você falar que a Tempest dentro do contexto do grupo Embraer, a Embraer faz isso com o pé nas costas há diversos anos. Exatamente, décadas. E é um dos talvez os gigantes no Brasil e no mundo que faz muito bem isso, são muito maduros nesse processo. Né? Eu já começo a perceber já agora essa maior aproximação, inclusive, das empresas, né? do grupo Embraer, da própria Embraer, dentro da Tempest, dentro do grupo Embraer, que a gente vai poder tirar mais proveito da maturidade deles para elevar mais esse tipo de ação e mais, de repente, mais investimentos. Mas a resposta é sim, mas de uma maneira muito modesta ainda. Né? Como eu estou dizendo, isso começou tem uns 2 anos, então a gente está ainda... estruturando a área. Provando o valor da estruturação que a gente fez para poder, então, ir
gradativamente aumentando esses aportes de acordo com esses resultados já obtidos. Está fazendo a prova de conceito ainda. Sim, sim, continua sendo, como eu falei, um piloto exatamente para poder... Conseguimos fazer a prova de conceito no piloto ali, agora tá bom, então vamos nos dar coragem para poder agora dar passos maiores, né, e buscar coisas maiores. E observe que, mais uma vez, a gente está falando sobre intraempreendedorismo, porque Exato. é um novo negócio, uma nova Exato. atividade ali, né, dentro da empresa. Né? Não, e você faz tudo. Para você estabelecer um projeto de cooperação de PDI, ou com um centro educacional, ou criar um projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação, não é simplesmente, vamos fazer. Não é assim que funciona, pessoal, né? Você tem todo um plano de negócios que é efetivamente um plano de negócio que é construído, e você depois passa por uma rodada de negociação onde tem contratos, onde nesses contratos tem obrigações e deveres de todas as partes. Você está fazendo muitas vezes projetos com coisas ou informações sensíveis da empresa, então tem que ser algo muito bem guardado. E uma outra coisa fundamental que você tem que considerar aí também, Sandro, e deixar claro para todo mundo, né? É muito legal, muito bacana estar sentado aqui com você e receber aqui os louros, mas tem que lembrar que você não faz nada nunca sozinho. Não, claro, existe um time por detrás disso, uma equipe super importante por que quando fala, né? Porque quando você lê o meu currículo do que eu fiz, sim, eu tive participação ativa, fui cabeça pensante, às vezes o cara... Mas é fundamental lembrar que existe um grupo de pessoas claro. Né, que permite ali que você consiga executar tudo isso. Exato. O que nós estamos tentando trazer aqui, e a gente está conseguindo, é mostrar justamente o seguinte: existe sempre um líder nesse processo. O cara que puxa. Que não sozinho. Que né, é o visionário, que é aquela pessoa que, no seu caso, enxergou a oportunidade de fazer isso dentro da Tempest, que mostra como é feito, que traz os projetos. E é lógico que para construir tudo isso existe um grupo de pessoas, mas a visão, o visionário, o líder disso tem sido você. Ou seja, e essa ideia do intra, ou seja, você exercita o empreendedorismo dentro do negócio para o qual você trabalha. Mas empreendedorismo, não empreendedorismo maroto, né? Pera, eu estou trabalhando aqui, mas eu estou construindo meu negocinho do lado de fora. Não é isso. Intraempreendedorismo você está ali dentro da empresa e você exerce o empreendedorismo para criar valor para aquela empresa. Ela ganha, você ganha, todos ganham com isso. E aí também vale uma outra observação. Eu acho importante nisso, né? É não só falar com o intraempreendedor, mas falar com o empreendedor que incentiva o intraempreendedor. Claro. Então, assim, o empreendedor, que é o meu caso, por exemplo, várias vezes, e atualmente, né? Eu tenho um empreendedor que investe em mim. Que foi quem criou a empresa. Quem criou a empresa e que acredita em mim, que me empodera, que me dá... Exato. Que é o cara que empurra e quer que a coisa aconteça. É o cara que faz uma remuneração adequada para você se sentir confortável, para poder fazer aquela coisa dar certo, porque senão não rola. Mais do que natural. Em algum momento, né, se você não tem as condições adequadas para aquilo, é difícil você ter resultados do empreendedorismo, porque o cara que muitas vezes pode ser dito como maroto, ele também está dizendo, ele não é bobo, ele diz, poxa, por que eu estou fazendo tudo isso e entregando tanto valor e contribuindo e agregando tanto se eu não tenho contrapartida? Exatamente. Então não existe parceria. Parceria é exatamente os dois lados, né? Cara, você trouxe... Ótimo. Adorei isso daí, porque é exatamente isso. É uma moeda de dois lados. Ou seja, não é possível ser um intraempreendedor dentro de um local que não tenha um empreendedor de visão. Gostei disso. Que é gestão de pessoas. Isso é estratégia. Estratégico. Gostei disso. E tem que lembrar sempre isso, né? Não existe empresa. Empresa é um conjunto de pessoas. Então, para quem está aí, precisa observar. Talvez você não está conseguindo intraempreender, porque dentro do lugar onde você trabalha não existe um empreendedor de visão. Não contribui para aquilo, né? Então, não abre o espaço para isso. Talvez, muitas vezes, a história do intraempreendedorismo é um fruto de uma estratégia empreendedora. Então, o empreendedor, na sua estratégia do seu negócio, cria condições para que as pessoas possam empreender lá dentro. Exato. Né? Trazer ideias, contribuir com aquilo. E ajudar a crescer. E para se manter, como eu falei agora há pouco, eu já tive uma experiência
onde por mais intraempreendedor que eu tenha sido, e fui muito, eu não fiquei muito tempo, porque eu não tinha O respaldo. Você não tinha o outro lado. o ambiente, as condições não eram adequadas para me fazer querer continuar a ficar lá. Eu percebo isso. No começo é legal, tá vendo o movimento, mas chega um ponto que fica grande demais. Cara, quando não se tem nada, tudo é maravilhoso. É. Quando a coisa começa a acontecer, os resultados vêm, aí os olhos crescem. Os olhos crescem e aí as pessoas que não têm a maturidade, não conseguem gerir as emoções, aquele fenômeno se torna grande demais para elas. Às vezes elas se veem ameaçadas por isso daí. E vai jogar para. E normalmente é aquela história, de novo, da gestão emocional de transferir para o outro a sua questão do tipo, você está querendo demais, você é muito ambicioso. Não, eu só estou aqui. A minha ambição é contribuir e fazer crescer. Se está dando resultado, vamos continuar crescendo. Né? Então, assim... Não, e por que não dizer, sim, eu quero muito mais. Sim, não é eu nenhum sou pecado ambicioso. Nisso, exatamente. Qual o problema? Eu acho que se você quer ser empreendedor, se você quer ser empreendedor ou intraempreendedor, você tem que acabar com essa bobagem. Você não está passando por cima de ninguém, você não está pisando na cabeça de ninguém, você está fazendo as coisas de acordo com as regras que foram combinadas. Isso. Dentro de um comportamento ético, sim, eu quero mais. Muito mais. Sim, eu sou ambicioso, sim. Qual o problema disso? Quero mais e dá pra gente. Não rola, então... Vamos partir para cada um para o seu lado. E acabou, exatamente. E muitas vezes isso precisa ser feito mesmo. Sem dúvida. E, Gerson, qual a importância? Você falou aí da Tempest, uma referência em cibersegurança. E realmente essa parte de formar pessoas, essas empresas de alta tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança estão sofrendo horrores para conseguir gente, né? Porque virou uma disputa global. Né? A pessoa lá de fora paga $10 mil e contrata a moçada daqui do Brasil trabalhando de casa. Então virou uma competição não só aqui dentro, mas uma competição lá para fora. Quando você começa a atuar dentro desse contexto, formar gente dentro do ambiente Tempest, isso não é... Vocês não têm muito... Bom, é aquela história, né? Tem que treinar, não adianta. Mas... o grau de risco não aumentou muito? Ou seja, eu formo e o grau de risco de perder essa pessoa aumentou bastante? Olha, na minha opinião, eu não acho que aumentou. Eu acho que continua sendo o mesmo. Antes você também tinha o mesmo risco. Mas com o mercado que não era tão aberto, você não tinha tanta oferta para a garotada. Veja só, tudo depende. Para o profissional. Vamos trazer um pouco dos nossos cabelos brancos, meu e seu. Do prateado. Do prateado. E aí vamos lembrar que aquele tempo atrás, na nossa época, tinha a mesma coisa, que não era global do ponto de vista da internet agora, do cara trabalhar home office. Isso. Mas você tinha uma disputa enorme dos analistas de sistemas. Tinha. E quantos analistas de sistemas, amigos meus, amigos teus, não foi para a Europa, não foi para a Suíça, não foi para a Austrália, não foi para os Estados Unidos, não foi para o próprio Portugal, que hoje tem sido um lugar muito... Por conta dessa competência de conhecer de análise de sistema, especialmente porque o brasileiro sempre teve essa coisa da malícia e por conta disso, então, o analista de sistema, o desenvolvedor, né, em especial para o mercado financeiro, né, os bancos sempre tiveram muito carinho em contratar os brasileiros, porque os brasileiros eram mesmo mais malandros e conseguiam ali desenvolver o sistema. Malandro no sentido de conseguir desenrolar as coisas. Da mentalidade, né? E por conta disso, identificar ali, desenvolver um sistema menos vulnerável. Mais seguro. Com menos suscetível a riscos. Então, assim, se a gente começa a analisar, dado o contexto e as suas devidas proporções, eu acho que não aumentou. É claro que aumentou, isso é fato, tá aí. Mas, do ponto de vista, como eu estou dizendo, dadas as devidas proporções e no seu contexto, o risco continua existindo. O momento é outro hoje. A escala, Sandro, que você faz educação hoje é absolutamente superior ao que era há 10 anos atrás, quando a gente estava fazendo negócio junto lá, quando você estava dando aula para mim. Não estou falando nem de 30 anos, estou falando de 10 anos atrás. Então, eu acho que o risco continua existindo. Para mim, lembra daquela nossa conversa muito antiga que a gente falava sobre o viés da concorrência e competição? São coisas distintas. Então, o que eu acho é que hoje você tem... A concorrência continua sendo a mesma, Sandro. O que aumentou muito é a competição. É verdade.
A concorrência continua existindo do mesmo jeito. A disputa. Todo mundo tentando seu lugar no espaço. Concorrentes que são mais... A competição ficou mais acirrada. A competição ficou mais acirrada. É verdade. Então, nesse sentido, então, você tem que se preocupar exatamente o seguinte, já que você vai entrar nesse jogo e você vai competir, qual é a sua estratégia, qual é o seu diferencial para que você, competindo, consiga se consolidar e passe a ser o alvo, passa a ser o sedutor, passa a ser o foco de atenção e não os demais. Então, quando eu faço um nível de investimento, como a gente tem feito do ponto de vista de educação, eu estou ajudando, por exemplo, a formar gente para os meus clientes. É verdade. Isso é uma coisa da estratégia, inclusive. Exatamente. Porque quando a gente é conhecido e reconhecido pelo mercado, nessa liderança, como uma empresa que tem competência nessa área, que forma muito bem os caras e no mercado não tem informação, por mais que tenha no meu contrato, que tem multa, se o cara assediar o meu colaborador que vai lá para dentro desenvolver um trabalho, tem cliente meu que fala, paga essa multa rindo, cara. É verdade. Porque o desespero você veio, organizou minha casa, vai embora, como é que eu fico agora? Não tem ninguém. Então, o que eu vou ter de prejuízo em função de não ter gente é muito menor do que pagar essa multa cara que você tem. Então, a gente começou a desenvolver esse negócio, por exemplo, tendo como estratégia ajudar na formação profissional e mapear talentos, não só para Tempest, mas para todo o seu ecossistema. Você começa a equilibrar o ambiente. E a gente, então, primeiro fez a prova de conceito sozinho. E agora, com os resultados da prova de conceito, começa a expandir. Eu começo a mostrar para os meus competidores. Em algum caso, pode ser também competidor, mas eu posso mostrar para o meu ecossistema de clientes e também de parceiros. Dizer o seguinte, ó, eu tenho contribuído com você pra caramba com isso. Então, e tô botando só do meu. Vem botar junto comigo. Isso. Até porque agora, se você entrar sozinho, isso que eu fiz desse tamanho, eu consigo aumentar a escala. E todo mundo sai ganhando. E todo mundo sai ganhando com isso. Porque tem um negócio que o pessoal não enxerga, é o seguinte, se você é de uma determinada área ou setor, quanto mais você elevar o nível dos players dali de dentro, mais todo mundo ganha. Exatamente. E isso é uma coisa que você começa a fazer mais e bons negócios. E isso é uma coisa que a gente conversava há muito tempo em 2009, 2008, quando nos conhecemos. Nós estávamos ali, no caso, falando também de mercados em desenvolvimento e mercados menores. E a gente dizia isso muito claramente, que as pessoas não enxergavam que em mercados em desenvolvimento e mercados menores se ganha colaborativamente. Quando todo mundo se ajuda, a força de todo mundo é muito maior do que o pessoal ficar competindo entre si e querendo cada um fazer o seu pouquinho. Isso. E aí esse pouquinho não se destaca, de forma alguma e não compete lá fora. Então, da mesma forma agora, nessa questão, né, da provocação sadia que você traz aí, né, dessa reflexão, a minha visão, que é um pouco da estratégia que a gente está montando desde o início, a gente criou uma estratégia muito bem definida, sabendo o que queria, começando pequeno para depois crescer, mas sempre mostrando o seguinte, olha, a gente tem um diferencial aqui, que os vão querer buscar a gente, porque a gente está falando sempre de excelência técnica, a gente está falando de uma coisa de alta qualidade, a gente está falando de uma coisa que, de fato, entrega valor ali para quem está se investindo e se fazendo valer dessa formação profissional. Certo. E esse cara depois, Sandro, ele não quer ir para... Ele quer vir trabalhar com a gente. Isso. Ele quer trabalhar conectado na gente. Porque é onde ele vai conseguir colocar em prática todo aquele elevado conhecimento que ele acabou conquistando. Não há dúvida que muitas vezes, a depender do nível de maturidade, isso já aconteceu algumas vezes, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Vai continuar, não muda, né? Isso não... Vai ter algumas pessoas menos maduras que vão ter oferta desses dólares, desses euros. Isso. E vão. Como aconteceu agora recente. Só né? que a gente com um cara muito bem formado, investiu tal, o cara júnior, estagiário, na verdade, depois contratamos como júnior, remunerando muito bem. Chega um grande player de mercado, cliente da gente, e fala, eu quero levar esse cara para coordenador. E vou pagar não sei quanto. A gente pagava muito bem. Mas eu não sei quanto da oferta do cara é algo... muito maior. O que esse cara imaturo faz? Quando vê a oferta... Claro que pega. Mas não deu um ano, ele voltou. Entendi. Por quê? Porra, eu fui
seduzido pelo dinheiro, mas eu não tenho ainda competência, não tenho ainda experiência, não tenho maturidade. para isso, então eu prefiro. Tenho gestão emocional. E eu prefiro então voltar. Eu quero voltar a trabalhar com vocês. Dá para voltar a trabalhar aí? E vocês? Mas você vai ganhar muito menos. Não, mas agora eu já entendi que o valor não está no dinheiro somente. Isso. Né? Então assim, essa aprendizado vem às vezes do cara que toma parece na cabeça bobagem, aprende, mas não é. Porque... E tem dos caras que tem uma madura e consegue fazer essa distinção, entendeu? Ô Gerson, com essa questão o fato de vocês terem que formar gente já não é um sinal de que a universidade não atende o mercado? Cara, eu sabia que você ia fazer essa provocação, até porque ela é absolutamente pertinente. E isso me deixa numa situação bem difícil, mas você me conhece, eu não vou fugir da raia aqui de responder. Passei anos lá no mercado educacional. E você é professora, inclusive. Continuo sendo professor até hoje. A resposta é claro que sim. Uhum. E quando eu estava informado lá dentro da universidade, né, vivendo aquela... Eu era o cara que discutia com meus colegas, mostrando exatamente isso. Dizendo, pessoal, a formação que a gente está dando aqui dentro não é o que o mercado precisa. Eu venho do mercado, eu sei disso antes de vir. Uhum. Antes de estar aqui como professor, eu já sabia disso antes. E eu vim exatamente motivado para tentar mudar isso. Por exemplo, cursos novos, na sua grande maioria, como é que eles são formados? Um grupo de professores se formam, define objetivo, inventa livros e forma um curso e oferta. Daquele mesmo blocão. Agora, esse grupo de professores, eles ouviram quem no mercado para poder definir esses objetivos? Entendi. Qual a experiência que eles têm para poder estar ali? Muitos professores, muitos, não todos, nunca saíram da universidade. É verdade. Ele fez uma graduação, engatou no mestrado, fez um doutorado. Continua dando aula. Na realidade, que você conhece muito bem, por conta de toda a sua experiência da Nokia, nunca foi para o mercado. Ele pode ser lá o doutor que for. Você conhece tantos doutores maravilhosos lá de Campina Grande que você investiu tanto, mas eram pessoas que estavam o tempo todo conectados com o mercado. Isso. O que ele estava ensinando em sala de aula é aquilo que ele estava usando num projeto, desenvolvendo e respondendo um projeto da Nokia. Isso mesmo. Um projeto da Petrobras. Então, ele levava para a sala de aula a realidade do mercado. Eu estou ensinando o que o mercado precisa. Ou seja, não há nenhum demérito em continuar ali, mestre, doutor e professor, mas não se isole. E outra, se você ali vai formar outros mestres, outros doutores, você tem que entender que alguns desses caras vão fazer essa coisa da formação, mas a maioria não vai ficar na universidade, eles vão para o mercado. Então você tem que saber o que ensinar para formar esses caras para o mercado. Então, assim, eu sempre fui o cara que ia contra a corrente. Tanto que tem uma hora que me cansei, né? De ficar discutindo com todo mundo para mostrar essa realidade, né? E aí foi quando você tomou seu rumo e foi para outro projeto. E aí me convidaram, né? Para ver o convite aqui da Tempest e tal, e eu acabei aceitando. Falei, agora tá na hora de dar um tempinho também da universidade e voltar pro mercado, né? Mas assim, eu vinha conseguindo resultados positivos em tudo que eu vinha fazendo. A gente vinha fazendo essa formação ligada ao mercado. Da onde eu conhecia a Tempest? Dessas relações com a universidade. Porque eu falei para os caras da Tempest, bicho, eu quero que você venha aqui dar aula para mim, porque você vai dar aula e vai formar o cara que você vai contratar. É isso aí. Então você está aqui não só dando aula, você está aqui como olheiro. Isso. E outra, para ele custo zero. A custo zero, recebendo ainda. Isso foi uma conversa que eu tive com o nosso próximo executivo lá da empresa, que vai assumir uma grande missão agora, quando eu vim convencê-lo a começar a dar aula para mim. Ele já era um baita executivo, como você também era, e eu dizia, não, você vai poder fazer o que você faz aqui dentro, lá, com toda a minha infraestrutura, com toda a minha condição, tendo liberdade de poder, porque eu estou vindo te ouvir. Eu quero que você me diga o que você quer ensinar, o que você precisa ensinar, qual o perfil que você quer formar esse cara. E você ainda vai receber uma remuneração ainda para poder fazer isso lá com a minha infraestrutura. E não vai ter que gastar nem da sua infraestrutura, nem do seu dinheiro aqui. Uhum. Né? Então, assim, e isso foi feito foi assim que eu conheci o pessoal da Tempest. Né? Essa conta fechou, foi muito bacana durante muito tempo. Eles gostaram da ideia. Mas enquanto, como eu estou dizendo, eles não precisavam de escala. Então, na época que os caras contratavam 10 caras por ano e eles tiravam daquele contexto ali 7, 8, 10. Entendeu? Quando você começa a ter um nível de necessidade maior, muito maior, aí para ganhar a escala, é aí onde entra exatamente
Quando eu trouxe a minha experiência, a convite da Tempest, né, para desenvolver esse papel, para formar então e criar essa iniciativa educacional que a gente chama de Action Talents. O action é uma brincadeira de ação, mas na verdade é Academic Initiative Tempest on New Talents, ou seja, iniciativa acadêmica da Tempest para descobrir novos talentos. Entendi. E a palavra de action é exatamente isso. De vez eu ficar reclamando da faculdade não entrega, eu vou agir, eu vou entregar para ela, vou colar nela, eu não vou questionar. Eu vou ajudar ela, porque ela não deixa de ser importante. E nem tirar a importância dela. Ao contrário, ela é super importante. Isso. Eu vou dizer o seguinte, é isso que eu preciso. Ao invés de ficar reclamando que ela não consegue fazer, eu vou ajudar ela a fazer. Exatamente. Que aí todo mundo ganha. Ela avança mais rapidamente. Eu sou partidário disso também. A gente entrega ali resultado, a gente entrega ali realidade, a gente entrega ali coisa de qualidade. Assim, a gente tá no front-end, na ponta, lidando com cibersegurança, com cybercriminoso todo dia. Então ninguém melhor, desculpa, não é faltar com modéstia, mas ninguém melhor que a gente para saber qual é a competência, qual é a habilidade que você tem que desenvolver na formação do cara. Para vir trabalhar no mercado. E dizer para a universidade, é isso aqui, para cibersegurança, é isso aqui que eu preciso que você ensine, pô. Porque é isso que eu tô precisando aqui, entendeu? Aí, Gerson, isso aí é muito bacana e mostra muito essa sua mentalidade empreendedora, porque você está toda hora olhando para problemas e buscando soluções dentro e fora da empresa. A gente está no finalzinho, eu queria começar a caminhar para a gente finalizar e queria te perguntar o seguinte, para quem está nos ouvindo e gostou da ideia e quer começar a exercitar, se tornar um intraempreendedor ou pisar no acelerador como um intraempreendedor no local onde trabalha, o que você daria de sugestão para essa pessoa? Olha, acho que de forma coerente com tudo que a gente conversou aqui, com esse bate-papo muito bacana, que o tempo passa que a gente nem percebe. É verdade. Eu acho que não vou dizer que é um conselho, nem uma orientação, mas assim, o meu comentário, a minha sugestão é assim, primeira coisa, acredite em você, naquilo que você quer fazer e em todo o cabedal de conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos para poder, então, acreditar naquela proposta, na solução de um problema daquilo que você está querendo resolver e inovar dentro da tua empresa. Né? Acreditar em si. Acreditar em si. Na sua capacidade. A outra coisa é do que a gente falou aqui, que é gestão emocional. Você vai ouvir nãos ao longo, muitos nãos. Você vai ouvir, veja bem... Enfrentamentos. Você não vai ouvir, mas você vai ver muitas vezes aquele levantar de sobrancelha, né, questionador, né? Não leve isso para o lado pessoal. Vai encontrar alguém que te fala que você só tem 10 minutos. Exatamente. Não leve isso para o lado pessoal. Né? Tome isso como desafio, tome isso como uma forma de te incentivar a querer, né, a provar e mostrar que, de fato, conectado com a primeira coisa, de se acreditar em si próprio. Você não está chutando, você tem consciência de onde vem aquilo. Então, acredite em si. E a segunda coisa é apresente da melhor maneira possível. Saiba vender a ideia. Tentando vender da melhor maneira possível. Você vai começar, como aconteceu com você, como aconteceu muitas vezes comigo, você vai começar vendendo ideias, muitas vezes, inicialmente, de uma maneira não tão bem estruturada. Claro. Porque não tem experiência ainda. Né? Hoje o que a gente vende com duas ou três... As perguntas e as interações vão te ajudar a entender como você precisa. O que a gente vende hoje com 2 ou 3 provocações, né? No início você vai fazer um texto de 10 minutos. Levou 10 anos, né? Entendeu? Mas 10, 15 anos. Tem toda a experiência. Então, acredite em si próprio. Não leve a coisa para o lado pessoal. Né? Busque gerir suas emoções ali. E eu acho que o terceiro, de novo, né? Buscando a coerência, conectando todos os pontos aqui do que a gente falou, também busca um lugar apropriado para isso. Aonde você tenha um empreendedor. Se você que suporte o intraempreendedor. Tá ali, percebe de cara que você está num ambiente que não é muito favorável, não é muito estimulante ao intraempreendedorismo, não queira dar murro em ponto de faca. Eu gostei muito, acho que isso fica a lição. Você trouxe isso aí, a coisa da moeda dos dois lados. Não existe intraempreendedor sem um empreendedor. Ou seja, se naquela empresa não tem um empreendedor, que é seja ele executivo ou dono da empresa,
não vai ter o intraempreendedor. Porque a mentalidade ali não é para isso. Ou pode, como aconteceu comigo, pode ter, mas não vai durar. Exatamente. Né? E acaba não tendo a longo muito bem prazo. colocado. Você pode tentar, mas não vai dar certo. A coisa não prospera. Exatamente. Gerson, e muita gente vai estar ouvindo você, assistiu esse podcast, e quero te perguntar o seguinte, para a gente fechar, que mensagem você gostaria? Tem muita gente assistindo, você quer impactar essas pessoas, incentivar elas, inclusive, a ir para o intraempreendedorismo antes de se tornar um empreendedor, possivelmente. Não precisa, mas se quiser, o caminho pode ser esse intra, depois o empreendedor. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas? Assim, eu acho que a mensagem que eu posso deixar, que é totalmente baseado na minha experiência, né? Eu acho que cada caso é um caso. Ou seja, é prática. Né? Acho que é para poder fechar com aquilo que a gente iniciou. Você falou um pouco aí, perguntou da minha frase, né? Eu, com todo mundo que eu trabalho, eu digo, né? Não acredito no que eu falo, acredito no que eu faço, né? Isso. Discursar, falar é muito fácil. Todo mundo fala, né? Mas eu acho que aquilo que você faz, aquilo que você executa, suas atitudes concretas é que falam muito de si próprio, né? Isso. Então, acho que a minha mensagem é buscar ser coerente com aquilo que você crê e buscar resultado. Porque também não adianta você querer ser intraempreendedor só com discurso, só com promessa, se você não entregar. Pronto, boa. Então, acho que não acredito no que eu falo, no que eu faço. Ou seja, a entrega, o resultado é o que vale mais a pena, que é o que vai te dar credibilidade para você poder fazer mais coisas e poder continuar tendo perenidade naquilo, continuar fazendo com que a coisa aconteça. E evoluir nisso. Então, eu acho que a coisa passa muito por aí. Ou seja, foco na entrega, ou seja, foco no resultado. Isso é o que vai levar você a conseguir mais e mais projetos dentro da empresa para a qual você trabalha. Result Driven, que é se for olhar lá no meu LinkedIn, lá é o que tem escrito lá, inclusive, no meu perfil. É isso aí. Eu acho que é muito isso, é coisa de foco no resultado. Direcionada a resultado. Exatamente. Gerson, foi incrível. Parabéns. Como eu já te disse, não preciso ficar dizendo toda hora, mas eu vou repetir. Admiro o seu trabalho. A gente, desde quando se conheceu, isso é uma verdade. A gente fez várias coisas juntos. Sempre mantemos contatos, apesar da dificuldade de se encontrar. Parabéns, sucesso. Deus te abençoe. E que você tenha mais e mais sucesso nesse seu caminhar e que você vai muito longe. Obrigado pela participação, tudo de bom. Amém. Obrigado você. Você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira, a admiração, o carinho, o respeito, o orgulho, né, do profissional e dos resultados que você sempre entrega. Parabéns por mais esse novo desafio, que está sendo muito bem construído, legal. Como sempre, não tem novidade nenhuma aí. E obrigadíssimo pela oportunidade, pelo espaço, de estar aqui, contribuindo um pouquinho, trocando um pouco de ideia e deixando um pouco aqui de opiniões baseadas nas experiências que a gente viveu. Tudo que a gente está falando aqui não é nenhuma verdade absoluta, mas pelo menos... São experiências. São experiências que podem ajudar outras pessoas. Esse é o objetivo. Pode ser útil para alguém que se identifique com isso. É isso aí. Valeu. Obrigadão. Um abraço. Valeu. E aí, foi incrível, hein? Gostou desse assunto? Entendeu agora a ideia do empreendedorismo, o que é intraempreendedorismo? Viu que o intraempreendedorismo pode ser um primeiro passo para que depois você se transforme num empreendedor? Bom, esse é o podcast do Sandro Alves, o empreendedor prateado, que sou eu. Eu estou aqui com o objetivo de incentivar e apoiar o empreendedorismo prateado. Aquele que é protagonizado por pessoas com 50 anos ou mais. Fique ligado, em breve eu volto com mais episódios incríveis para você.